Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então ao TE01. A gente está falando sobre a questão do processo de aprendizagem, né? E uma das coisas que a gente viu na última aula, né? O mais importante que a gente viu na última aula foi a questão de hábitos, né? Então a gente não pode pensar em aprendizado, não tem como a gente pensar exclusivamente em metodologia. Então, a gente passou um pouquinho de história da educação no começo do semestre, no começo do semestre. A gente passou pelo processo, o que aconteceu nas universidades, como é que as universidades foram criadas, o que é o- os níveis que a gente tem de criação das universidades, como é que foi o processo histórico. A gente passou depois por uma quantidade de métodos. Então, o que eu passei com vocês é um conjunto de métodos que nos ajudam a estudar. Só que eles são métodos, tá? Não adianta a gente querer aplicar um método se a gente não tem o hábito de estudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é escolher quais hábitos a gente quer mudar, entender a questão dos gatilhos e recompensas. A gente precisa se conhecer e depois disso, a gente ainda assim precisa de disciplina, de motivação e força de vontade. Só disciplina, motivação, não, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou conseguir, é muito difícil. A gente tem que entender por que as coisas estão num determinado jeito, por que a gente quer mudar para uma segunda opção. Então, a estrutura de gatilho e recompensa ela é bem simples. Opa, tá na tela errada. A gente tem algum gatilho, pode ser qualquer coisa, ver algo, enxergar algo, sentir um cheiro, ouvir um som, né? Sentir um som, não, ouvir um som. Então, ouvir uma frase, a gente pode ter uma série de gatilhos diferentes. Esses gatilhos nos levam quase que de maneira automática a fazer um determinado comportamento. E esse comportamento gera uma recompensa. Então, quando a gente falou lá da metodologia do Pomodoro, ele tenta um pouquinho, é uma das poucas metodologias que a gente conversou, que tenta quebrar um pouco esse ciclo. Por quê? Você fala, eu vou me esforçar 25 minutos. Então, a gente está falando aqui. A gente está falando aqui que a gente se propõe a um determinado gatilho. Qual gatilho que é esse? Começar a estudar. O nosso comportamento vai ser estudado durante 25 minutos então, 25 minutos. E ao fim do estudo, a gente tem uma recompensa de 5 minutos. A gente vai comer alguma coisa, a gente vai andar, a gente vai. E a ideia é que com o Pomodoro seguindo esse ciclo, cada vez que você executa esse ciclo do Pomodoro, fique mais fácil você executar o próximo ciclo. Primeiro, por vários motivos. Um deles, o que a gente tinha comentado, a gente descansa nesses 5 minutos, a gente recupera muito fácil a energia cognitiva, por assim dizer, para a gente conseguir enfrentar mais 25 minutos da rodada. Então a gente consegue fazer isso relativamente fácil. A segunda questão, toda vez que você tiver o gatilho de eu preciso estudar, você vai entender que você tem um tempo fixo. Você não vai, vou sentar a estudar e vou morrer, vou me matar de estudar. Não. Eu vou estudar durante um tempo definido e eu ganho uma recompensa ao final desse tempo. No começo, alguns alunos conversaram comigo, professor, eu não consigo ficar 25 minutos concentrado. Não tem problema, faz esse ciclo de 10, de 15, enquanto você, o máximo que você consegue manter atento. Com um determinado tempo, você vai evoluindo, você vai conseguindo ficar mais tempo focado numa única atividade. E esse ciclo vai realimentar, porque você vai se sentir bem que você terminou de estudar aquele tempo que você precisava. Você tem uma certa recompensa, nem que seja o ficar de pé, espreguiçar, descansar, você tem um pouco, não é exatamente o objetivo do Pomodoro. A gente pode agregar isso também aqui. E aí você começa a trabalhar nisso de maneira mais constante. Você começa a mudar o teu hábito. E a gente fez uma distinção que é importante a gente pensar, né? A gente tem dois tipos de hábitos, os bons e os maus. Os maus hábitos a gente vai chamar de vícios. E os bons hábitos a gente chama de virtudes. São as duas definições que a gente tem. A ideia dos vícios é exatamente essa. Uma pessoa que é viciada em algo é uma pessoa que tem um hábito, ela faz alguma coisa que é prejudicial para ela. Então, eu tenho uma certa tendência de
fazer um determinado, ou fazer uma atividade, ou ter um comportamento, ou ter alguma atividade que é habitual e aquilo me faz mal, aquilo não é bom para mim. A gente vai chamar isso de vício. E o problema é que não tem vício que, a não ser a questão de vícios químicos, né? Que aí é uma outra coisa completamente fora da análise, mas todos os vícios comportamentais, que não têm origem em questões químicas, eles não começam de uma hora para outra. É semanas, meses, são anos executando a mesma coisa, tendo recompensas por aquilo, e você acaba entrando num ciclo que aquilo se autoalimenta. Então, para quebrar isso, é um processo que a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que mudar isso daí. Só que a gente não pode se enganar, tá? Qualquer coisa que a gente faça em que nós não estamos ativamente tomando decisão, isso pode se tornar um hábito. É por isso que várias culturas desenvolveram atividades que, a princípio, hoje, principalmente para a vida moderna nossa, parece que é um negócio meio sem sentido, né? Por que os monges budistas ficam aquele tempo fazendo oração ou fazendo exercícios repetitivos? Por que os católicos têm que não comer carne toda sexta-feira? Então, tem uma série de atividades, seja ela de restrição alimentar, de restrição de alguma coisa que te traz prazer, restrição de alguma questão de tempo, ou um exercício físico, que algumas culturas aprenderam a fazer para criar virtudes, para criar bons hábitos. E não é assim, é só mais um pedaço de bolo, não, vou comer um doce. O ato de renegar, falar, não, vou ter um dia que eu não como açúcar, não é por beleza. É só para eu usar a minha cabeça e falar pro meu corpo que quem manda é a minha cabeça, não é o meu corpo. Então você se renega de alguma coisa para exercitar uma virtude. Lá de Platão a gente já tem essa lista. Essa lista nasceu com Platão e nasceu mais ou menos na Grécia Antiga, onde eles começaram a pensar assim, quais são as virtudes dos bons homens, né? Dos bons membros da sociedade. E eles montaram essa lista. Então a gente tem a prudência, que depois a gente vai passar a. Na verdade, ele chamava de sabedoria, depois a Tomás vai chamar de prudência, a justiça. Ele chama de coragem, o Tomás vai passar a chamar de fortitude, mas basicamente o mesmo significativo, e a temperança. O que os dois, né, na verdade todos os filósofos falam que a prudência barra sabedoria é a mãe das virtudes. Então, a prudência é você conseguir enxergar um pouco à frente e saber se aquilo que vai acontecer é bom ou não para você. Não, isso se eu fizer vai ser bom para mim. Óbvio que se a gente tem que parar, a gente tem que ter capacidade de refletir, de pensar em o que a gente é, como a gente vai ser, o que a gente espera que aconteça, né? Para a gente poder distinguir entre duas opções qual daquelas que vai ser mais interessante para a gente. Então, mas isso de maneira racional. Então, a prudência é conseguir usar a razão para a tomada de decisão. Por isso que o Platão chamava de sabedoria. Não é sabedoria no sentido de conhecer muito. É sabedoria de saber, de conseguir usar a razão para fazer esse tipo de decisão. A justiça, ela vai trabalhar com a gente toda a relação nossa com as outras pessoas. Todas as relações nossas com outras pessoas. Agora eu não sei quem é que disse, mas tem uma frase que comenta muito legal. Você quer saber o que a pessoa realmente é? Dê-lhe poder. Por quê? Porque ela começa a passar a achar que ela é superior às outras pessoas. Então, você quer ver realmente como é que uma pessoa é? Ver como é que ela trata um faxineiro, um porteiro, as pessoas que, de certo modo, hierarquicamente, por algum critério, ela acha que não estão no nível dela. Então, a justiça é isso. E se a gente não treina ser justo, por isso que a tia Fernandes, lá da segunda série, fala: tem que aprender a dividir os brinquedinhos. Tem que tratar as pessoas de maneira igual, independente de quem elas são, independente da situação, independente do que está acontecendo. Não tem pessoa mais ou menos importante. E isso é geral. Se a gente não treina isso em todas as atividades, a gente não consegue desenvolver esse senso de justiça. Aqui,
é onde, por exemplo, lá no projeto pedagógico, a gente vem falar da soft skills, o spoiler, né? A gente vai falar das soft skills e uma das... minha caneta hoje não está funcionando. Uma das soft skills muito importantes porque a gente vai falar é de ética. Boa parte da ética está relacionada à capacidade de você agir com justiça com as outras pessoas. Então, em saber, entender um pouquinho também da prudência, você conseguir usar a razão para saber o que é certo, o que é errado, e atuar nas outras pessoas de maneira que que seja correto para todo mundo. A nossa terceira virtude, a gente comentou um pouquinho, a fortitude ou coragem. Aqui não só a coragem no sentido de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que ninguém fez, ter realmente o antagônico do medo, né? Não ficar preso, eu ter coragem de fazer alguma atividade, mas no sentido de fortitude, que é a gente ter uma certa resistência e continuar fazendo aquela atividade. Então eu tenho coragem de começar e continuar fazendo aquela atividade. A gente conseguir perseverar, ter uma certa resistência mesmo para perseverar em cima de uma determinada questão. Os gregos têm um termo muito legal, eu acho que chama, se eu não me engano, é hipomoné. Hipomoné. A hipomoné é fortitude mais paciência, que vai estar aqui dentro da temperança. Então, paciência mais fortitude vai dar hipomoné, que é não é aquela paciência passiva de eu aceito tudo, mas é aquela paciência de eu vou executar essa atividade mesmo que me canse, só que eu vou executar isso com paciência, com tranquilidade. Então, é uma atividade que é difícil, quer desistir? Não, você vai continuar, mas você tem essa fortitude, essa fortaleza para continuar nessa lida, né, nessa atividade. E óbvio, se você tem deixa eu pular para a temperança, depois eu dou outro exemplo. A temperança, então, é a habilidade que a gente tem de balancear o que a gente quer com o que a gente precisa fazer. Então, o que é necessário que eu faça nesse momento, mesmo que não me seja prazeroso, e o que é importante que eu faça nesse momento, mesmo que não seja prazeroso. Então, a prudência vai falar pra gente o que vai acontecer, a gente conseguir prever e, usando a nossa razão, tentar entender qual que é o melhor. Já a temperança, ela vai ajudar a gente em ter um pouco dessa consciência, de ter, às vezes, até um certo nível de humildade, para falar assim, não, eu não preciso satisfazer todas as minhas necessidades, todos os meus desejos. Tá? Uma pessoa que acha que ela é a pessoa mais importante do mundo, que todo mundo tem que fazer tudo para ela, é uma pessoa que não tem temperança. Então, essas virtudes são importantes. E por quê? Para a gente conseguir fazer qualquer atividade. Não tem atividade que a gente vai conseguir fazer na nossa vida pessoal, profissional, a gente não atender isso. E um exemplo comparativo que eu achei muito legal. Tem um professor de psicologia da Universidade de Toronto, no Canadá, e ele faz uma analogia muito legal com Jordan... Esqueci o sobrenome dele. É Jordan alguma coisa. Depois eu vou pesquisar. E ele compara esses dois casos. Por ser professor de psicologia, ele faz várias análises. Vocês já ouviram falar na Greta Thunberg? Sim, alguns. Já ouviram falar no Boyan Slat? Não, já tá todo mundo dando alt tab no Google para falar sim, já ouvi, né? Jordan Peterson, esse mesmo. E ele comenta uma coisa que é o seguinte: ele falando para os alunos mais jovens dele, falando assim, olha, larga a mão de querer mudar o mundo se você não arruma o seu quarto. Todo mundo aí agora dá aquela olhada para trás, né? Fala assim, nossa, meu quarto tá arrumado ou não? Deixa eu mostrar o meu, né? Olha que lindo aqui, tá tudo bonito, ó. Tudo limpinho, tudo arrumado, né? A gente pode ir pra Unifei também, continua tudo arrumado, tudo limpinho. A bagunça a gente esconde atrás da tela verde. Mas
O que ele comenta é: se você não tem capacidade de arrumar o teu quarto, você quer mesmo salvar as baleias do Oceano Pacífico? Não vai acontecer isso. Se você não tem a habilidade de colocar suas coisas em ordem no teu dia, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde, arrumar suas bagunças, organizar a tua casa, como é que você quer mudar o mundo? E aí a análise que ele faz é da Greta com Boyan. A Greta ficou muito famosa por um discurso que ela deu não me lembro agora se foi na ONU, em 2018, um discurso bem acalorado, onde ela fala que as grandes corporações roubaram dela o futuro, porque nós estamos acabando com o meio ambiente. E independente da veracidade ou não, o que chama a atenção que o professor Jordan fala é o seguinte: você olha nos olhos de uma menina que eu acho que tinha 12, 13 anos de idade, com uma consciência ambiental muito legal, assim, de um outro nível fantástico, mas o que se enxerga no olhar dela, não nessa apresentação, essa aqui ela tá mais comportada, mas procurem o vídeo. É como se ela tivesse entrado num campo de batalha, ela tá brigando com todo mundo, ela tá com ódio nos olhos, tá? E de certo modo, um ódio entendível. A gente entende que esse é um problema gravíssimo, a gente tem que resolver. Mas assim, você tá brigando com quem? Você não sabe amarrar o cardaço do teu sapato direito, você quer brigar com as corporações de fabricantes Não dá, você entendeu? A disparidade de poder é gigante, você não vai conseguir mudar o mundo. Por quê? Porque te falta essas habilidades. Essas 4 aqui. Odeio. Aqui. Essas 4 habilidades. Essas 4 virtudes. Por quê? Isso já fazem 3 anos, 2018, uns 3 anos mais ou menos que ela fez. E o que mudou no mundo até agora? Por causa dela, a gente tem vários vídeos no YouTube, várias pessoas nervosas gritando coisas aleatórias no YouTube. Né? O Bonner fez a mesma consciência, da mesma linha, da mesma análise. Ele 16 anos, ele fazia o curso, ele largou o curso e falou assim: eu vou salvar o mundo. Ele falou assim: o negócio é muito. Tá tudo indo pro buraco. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer essa coisa. Ele desenvolveu alguns. Isso em 2011. Em 2011 ele desenvolveu alguns protótipos ele pensou assim: vamos mudar o mundo. O quê? Eu vou tirar o plástico dos oceanos. 2018, 7 anos depois, ele tem o primeiro protótipo, acho que 2017, 2018, o primeiro protótipo dele lançado no mar, coletando toneladas de plástico por dia. Hoje, ele fechou o primeiro protótipo, terminou de desenvolver o segundo, vai colocar o segundo protótipo em funcionamento. Tá? Ele ergueu, sei lá, 2 ou 3 milhões de dólares para poder projetar o equipamento que ele fez. Mas imagine, você com, sei lá, 16, 15 anos de idade, ninguém dá moral pra você. E aí você fala: vou salvar o mundo, vou curar o câncer, vou acabar com a fome. Que é basicamente o que esses caras estão falando. São problemas complicadíssimos e dificílimos de resolver. E aí você passa a devotar 100% dos teus dias, todos os dias, para atingir aquele objetivo. Óbvio que a gente não faz isso de uma hora para outra. E é óbvio que se a gente não tá acostumado a acordar de manhã, arrumar a nossa cama, como é que você espera resolver um problema gigante que vai exigir de você capacidade de sentar todos os dias, de ter paciência, de ouvir não, de tomar pau em disciplina, de não conseguir entender alguma coisa? Como é que a gente espera conseguir passar por isso e continuar nesse sentido? Como é que a gente espera conseguir passar por todas essas adversidades e atingir um objetivo que é nobre? Por isso que a gente volta lá no Platão. Não tem como, tá? A Greta, ela tem um nível de coragem fantástico, um nível de noção da virtude de justiça muito grande, que ela quer resolver um problema que é grave, ela quer resolver um problema que potencialmente pode acabar com a universidade, acabar com o ser humano da face da Terra. Mas
a gente não, ela não tem temperança, ela não tem prudência. Então, o que é? É só uma voz vociferando no mundo. Isso, a gente tá cheio agora com YouTube, com internet, com TikTok e Instagram. Todo mundo agora faz live. Todo mundo agora é especialista, né? Todo mundo vai te contar o segredo digital para ganhar milhões de reais, né? Mas o que ninguém conta é que se a gente não tiver o trabalho duro, seguindo dia a dia, e aí para isso tem uma outra. O Jordan, o Jordan Peterson, o professor, ele fala de você guardar, de arrumar o seu quarto. Tem uma outra palestra de formatura de algum, eu acho que é dos Mariners americanos, de algum do exército, que o cara vai falar assim. A primeira coisa que você tem que fazer de manhã é arrumar a tua cama. Porque aí você vai provar para você mesmo que você tem condição de colocar uma meta e resolver aquilo. Aquilo vai te dar a noção de dever cumprido. Pelo menos uma coisa hoje eu já fiz. Então vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Vamos para a quarta. Vai chegar no final do dia, você vai ter conseguido fazer uma série de coisas. Né? Então, para isso, a gente tem que nos mais pequenos detalhes do nosso dia a dia, exercitar essas virtudes. Chegando ao exercício pleno dessas virtudes, Platão vai falar pra gente que a gente criou bons homens, boas mulheres, bons integrantes da sociedade, que conseguem funcionar e trabalhar. Não dá pra gente conceber uma sociedade sem isso daqui. Então, beleza. Fechamos metodologicamente falando, quais são as metodologias que a gente pode aprender, nos ajudar a aprender. A coisa não é fácil. De propósito, eu passei as metodologias para vocês, e na pesquisa que a gente fez semana passada ficou claro, né? A maioria de vocês já tentou, tá usando uma ou outra. Alguém tá usando Pomodoro, tem gente que tá usando. Ninguém tá usando técnica de Feynman, né? Mas tinha gente usando o Ler Alto, o 3070. Então a gente tá usando essas ferramentas. Mas todo mundo falou no final: olha, tá difícil de usar. Eu não tô conseguindo criar o hábito de usar. Por quê? Porque a metodologia não resolve. Se a gente tem o hábito de sentar e estudar, pode estudar errado. Então você vai aprender 5% só do que você estudou no dia. Mas se você tem esse hábito, todo dia você aprende 5%. Não adianta, não, vou usar uma metodologia especial, diferente, ativa, que o pessoal de Harvard me ensinou, né? Beleza, eu aprendo 95% no primeiro dia. No segundo dia você só faz metade dela porque você já está cansado. 45%. 10 dias depois você não está fazendo nada, então você está aprendendo 0%. Outro cara está se matando de estudar, não está estudando direito, mas está aprendendo mais que você. Então o hábito, em alguns instantes, ele é mais importante que a metodologia que a gente utiliza. Óbvio, se a gente tiver um hábito e uma boa metodologia, você não precisa estudar 20 horas por dia. Tá? Talvez você tenha uma aula de 1 hora, depois 15 minutos de estudo, você consegue armazenar bastante coisa daquilo, você consegue guardar bastante informação. A gente tem que trabalhar nessas duas questões. Então a gente fechou agora a parte metodológica em termos de aprendizagem. A gente vai entrar agora numa preparação para a gente ir para metodologia científica. E o primeiro ponto importante, vão ser as próximas 3 aulas, é a questão da linguagem. Tá? E aí, para começar, distraindo um pouquinho, top 10 invenções do mundo. Alguém quer chutar aí, digitar no chat? O que vocês acham que são as maiores invenções do mundo? Tá? A lista não oficial, se eu não me engano, em terceiro lugar, está o queijo. Em segundo lugar, o pão de queijo. E em primeiro lugar, o pão de queijo recheado com requeijão. Tá? Essas são o top 10 em Minas. Alguém aqui falando telefone, avião, roda. A gente tem um conjunto. Queijo com doce de... Não, mas esse já tá mais para baixo. Queijo com doce de leite, eu acho que não chega no top 10, não, tá? Queijo com goiabada, talvez. Fica um pouco difícil aí. Mas, assim, quais são as maiores invenções que a gente tem? Transistor, tá? A gente tem que imaginar que, assim, as maiores invenções, as maiores tecnologias não necessariamente
A gente tem uma visão, às vezes, muito limitada do que como chama? Do que é invenção, né? Então, alguém comentou aqui roda. Sim, roda é uma invenção grande. Então, alguns conceitos mais simples. Então, para a gente pegar alguma lista de alguns caras, abre aspas, fecha aspas, especialistas, porque são listas que eu peguei na internet. Na internet todo mundo é especialista de tudo, né? Então, vamos lá. Essa daqui da National Geographic, eu achei legal. 10 invenções que mudaram o mundo. Preço de Gutenberg, luz elétrica, avião, computador pessoal, vacina, automóvel, relógio, telefone, refrigeração e câmera. A câmera fotográfica. Não necessariamente as mais importantes, mas 10 invenções que mudaram o mundo, né? Depois eu fui no History Channel e peguei a lista das 11, não sei porque que só tinha 11, uma era 10, outra era 11, mas a preço de Gutenberg, o compasso, moeda papel, o papel servindo como dinheiro, o aço, a luz elétrica, a domesticação dos cavalos, transistores, lente de aumento, telégrafo, antibiótico e máquina a vapor. Eu achei a domesticação dos cavalos foi bem interessante, mas se você parar para pensar, entre o cavalo e a bicicleta, a gente tem alguns milhares de anos. E se a gente não tiver um meio de transporte, a gente está limitado ao bairro que a gente nasceu. A gente não consegue ir muito mais longe disso. Então, você chega a imaginar Império Romano sem cavalo? As grandes navegações sem cavalo? Não tem como grandes navegações sem cavalo. Como é que você vai levar todos os materiais para a construção como chama? Das naus? Como é que você vai. A infraestrutura demanda muita coisa. E se você ainda não tem. A bicicleta funciona, de certo modo, nesse sentido, antes de invenção de vapor. Você está falando de 1400, 1000 alguma coisa. Mas realmente, na hora que você começa a olhar domesticação dos cavalos, não para, nossa, meu pônei de estimação. Não, não é isso. Mas no sentido de meio de transporte eficiente, faz muito sentido. Então a gente tem uma geral. Obviamente que eu selecionei as listas que falam o que eu queria ouvir, né? Vai achar a lista que tem tudo quanto é coisa na internet. Mas as duas colocam o mesmo elemento como o item número 1, a prensa de Gutenberg. Tá? Essa, então, é um modelo de como funciona a prensa, né? É uma foto muito posterior, mostrando como é que era a prensa de Gutenberg. Então, não é um desenho necessariamente da época. E esse aqui é o primeiro livro impresso pela prensa de tipos móveis, que é a prensa de Gutenberg, né? Então, o que mudou com isso? Essa invenção, não necessariamente a prensa de Gutenberg, mas é a massificação da capacidade de divulgação de textos. Esse que era o grande X da questão. Então, como eu consigo fabricar textos numa velocidade muito grande? Nessa época, então, essa daqui é a Bíblia de Gutenberg. Tá? É o primeiro livro que foi impresso. Ele tinha uma capacidade de imprimir, sei lá, em torno de 200 bíblias, se não me engano, 200 bíblias por ano, tá? Mais ou menos 240 páginas por hora. Para vocês terem uma ideia, nessa época a gente tinha os monges copistas que copiavam livros. E uma cópia de uma bíblia era, sei lá, 5, 10 anos de serviço de um cara. Agora você está reduzindo isso numa velocidade absurda. As estimativas financeiras, né? Um livro equivalia, na época, o livro escrito à mão, pela quantidade de trabalho, os recursos, equivalia mais ou menos o valor de uma casa. Então, uma biblioteca era uma fortuna. Na época, enquanto a gente não tinha prensa, uma das maiores bibliotecas, se não me engano, a Biblioteca de Viena, em Paris, ela tinha 1.300 livros. Isso era a maior biblioteca da Europa na época. Depois da prensa de Gutenberg, um livro impresso do mesmo tamanho custava mais ou menos um mês de salário. Você fala assim, nossa, que absurdo um livro custar, sei lá, 2, 3 mil reais hoje.
Mas a gente saiu de um livro que custava 150 mil reais para um livro que custa 2 mil reais. E ele é perene. Então, seu pai, sei lá, juntava grana, comprava um livro, aquele livro era herança da família. Então, não é tão inviável que em duas, 3 gerações, cada casa tivesse uma pequena biblioteca. Então, assim, a evolução é a capacidade de transmissão. Se a gente for mais. Eu conversando com uma colega minha da área de letras, né, professor de letras, ela falava assim: não, na verdade, o mais importante não foi a prensa de Gutenberg, foi a escrita. A capacidade do ser humano de transcrever ideias e armazenar essas ideias num formato perene, em papel, é o que mudou o nosso estilo de vida. Por quê? Porque agora, com pouquíssimos anos de formação, utilizando esses materiais, você consegue acessar basicamente toda a inteligência humana já reunida no mundo inteiro. Né? Descartes, que falava que ler bons livros é conversar com as mentes mais brilhantes que a humanidade já produziu. Então, assim, é um outro padrão de sociedade humana pós-escrita e pré-escrita. E agora todo mundo tem acesso. A gente pode colocar talvez a prensa de Gutenberg mais ou menos no mesmo nível da internet. A gente sai de um livro de 150 mil reais para um livro de 2 mil reais. A gente põe a internet, o livro de 2 mil reais agora custa o quê? 5 reais em plano de dados para você baixar. Assim, é uma mudança e a gente tem acesso a todo o arcabouço tecnológico da humanidade nas nossas mãos. Então, a capacidade da gente acessar e ler isso é muito grande. Então, esse é o verdadeiro impacto da prensa. Não é a prensa em si, mas a capacidade de divulgação que ela consegue fazer. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Vocês já chegaram em quê? Em derivada? Já viram algumas derivadas lá em cálculo 1? Não? Estão terminando o limite. No meio do caminho. Isso? Sim? Não? Mais ou menos? Estão lá no meio do caminho, indo para limite. A maioria de vocês tem 17, 18 anos de idade, primeiro ano de engenharia, fazendo cálculo 1, então vocês estão ali fechando o limite. Com 17 anos, vocês estão resolvendo problemas que a humanidade levou alguns milhares de anos para desenvolver. O que vocês sabem hoje de cálculo, que não é nada, né? Porque o professor está dando aula, ninguém está estudando direito, sempre pode se estudar melhor, tá? Então a gente nunca está estudando o nível que a gente deveria. Mas imagine o seguinte, hoje, com conhecimento de cálculo, um mês de cálculo que vocês têm, começando o limite, vocês nem entraram direito no cálculo diferencial. Vocês conhecem muito mais de cálculo do que qualquer matemático da Grécia Antiga. A grande maioria de vocês, seno, cosseno, a parte de potenciação, a parte de logaritmo, tranquilo, é o que a gente aprende no ensino médio. Vocês sabem mais do que a grande maioria das pessoas na Grécia, na Roma, talvez até na Idade Média. Então, assim, o conhecimento que cada um de vocês carrega hoje é absurdamente grande. A gente não para pensar nisso. Né? Todos vocês já ouviram falar em genes. Vocês já ouviram falar em recessivo, dominante. Vocês conhecem mais de biologia do que qualquer pessoa antes do Mendel. Vocês conhecem mais de biologia do que qualquer... E isso que vocês aprenderam no ensino médio só. Então, esse é um dos grandes impactos que a gente teve com a divulgação do conhecimento e a capacidade de capilarização que a gente tem com a produção de livro. Então, não é necessariamente... Quer dizer, não é que a prensa tenha sido a invenção mais importante, mas é uma das coisas que gerou um dos maiores impactos que a gente pode ter na evolução da sociedade. Então o pessoal antes falava assim, mas Idade Média, Idade das Trevas, né?
ninguém fazia nada, porque foi um tempo. Imagina se naquela idade a ciência tivesse se desenvolvido adequadamente, como ela se desenvolveu no renascentismo. Meu amigo, o renascentismo só aconteceu porque tinha prensa, não tinha como ter ciência do nível. Ah, se o Gutenberg tivesse nascido 200 anos antes, o impacto da evolução e a velocidade de crescimento de tecnologia teria acontecido 200 anos antes. Se ele tivesse nascido na Grécia Antiga e tivesse inventado isso na Grécia Antiga, então assim, não foi Idade Média, não foram meia dúzia de fatores que. Não, é porque. É a mesma coisa que falar assim, nossa, em 1950, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A população em 1950 era tudo um bando de tapado por causa da ditadura militar, ninguém sabia nada. Não, que não tinha internet. Não tinha como chegar a informação em todo mundo, não tinha como chegar isso e na velocidade que chegava, que a gente consegue fazer chegar hoje. Então a gente tem que analisar as grandes mudanças. Então, um dos impactos gigantes que a gente tem para a evolução do conhecimento é justamente essa questão da prensa. E aí a gente tem desenvolvimentos que a gente nem imagina o quão rápido eles evoluíram por causa da gente ter uma capacidade de desenvolver, de entregar, produzir, quer dizer, compilar, produzir e entregar um produto que carrega por si só conhecimento. Mas ele só carrega conhecimento porque nós temos essa ferramenta muito importante, que é a linguagem. E voltando aos slides que eu já passei umas 3 aulas atrás, né? O que é linguagem? Aqui a gente está definindo explicitamente a característica número 1, né? Que é qualquer meio sistemático de comunicar ideia ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. Exemplo de utilização, a linguagem humana. Então, é um meio organizado de transmitir informação. Né? É um meio organizado normalmente por símbolos que a gente acorda, que a gente define de maneira conjunta. E a gente tem essa capacidade de se comunicar utilizando linguagem. Como é que a gente aprende isso, né? Como é que a gente aprendeu a linguagem? E alguns conceitos para a gente entender a importância de onde a gente quer chegar com isso, né? Essa é uma frase que eu achei bem legal. As duas são do mesmo site, a segunda eu não traduzi. Mas essa é uma pergunta que eu achei muito interessante. Como é que a gente, criança, 5, 6, 7 anos de idade, ela se comunica em sua língua nativa tranquilamente? 7 anos de idade, às vezes já está até alfabetizada. Ela consegue ler e escrever. Talvez escrever devagar, letra de forma, letra após letra, ela demore, mas ela consegue se comunicar num sistema extremamente complexo que é uma língua. Português, inglês, seja qual for, né? Ah, não, mas é porque é português. Não, os russos falam russo com 7 anos de idade, escreve russo. Os finlandeses falam finlandês com 7 anos de idade. Então, uma criança consegue aprender um sistema extremamente complexo de regra e de funcionamento com 6, 7 anos de idade. E essa idade ela não sabe amarrar o sapato. Né? De criança, 5, 6, 7 anos. Ela consegue falar, ela consegue se expressar, ela consegue expressar ideias altamente complexas e não tem habilidade manual de conseguir amarrar o próprio sapato. Por quê? Uma das questões é que eles colocam, né, é que o ser humano ele tem parte da nossa cabeça já formatada para aprender a se comunicar, aprender a falar. E aí a frase que ele usa isso significa que é natural para um ser humano falar do mesmo jeito que é para um pássaro cantar ou para uma aranha fazer uma teia. Então eu não preciso sentar e estudar. Aquilo é natural, aquilo vai desenvolver. Teve um experimento, e no experimento não quer dizer que é um negócio muito bom. Aconteceu, se não me engano, aqui vizinho, não sei se é Venezuela, se é Colômbia, algum país aqui no redor, que eles criaram escolas para surdos, especificamente para surdos. E porque não tinha educação na época. Então, eles pegaram todos os surdos e levaram para lá. O que acontecia? E os surdos e mudos
eles aprenderam alguns gestos iniciais em casa para comunicar a atividade do dia a dia, mas eles nunca tiveram um ensino formal. Com o tempo, como eles já eram mais velhos, eles começaram a criar a própria língua. Então, por exemplo, quando a gente fala de Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela tem regras um pouco diferentes do que o português. E não existe uma língua de sinais para o mundo inteiro. Cada país tem a sua língua. Lá eles inventaram. E, inclusive, com pessoa. Então, eles criaram voz ativa, voz passiva, primeira pessoa, segunda pessoa, presente, passado e futuro. Eles criaram a gramática, os alunos acabaram criando gramática entre eles, de uma maneira instintiva. Aí eles chamaram um especialista para poder mapear como é que foi a língua que o pessoal criou. Isso recente, tá? De línguas novas que surgiram, esse é um exemplo. E então, assim, é natural para o ser humano. A gente é predisposto para alguma questão a aprender a se comunicar, a falar. Então não é um negócio completamente distinto disso. Então a gente tá habituado para isso e a gente aprende isso de maneira muito fácil. O que a gente aprende a fazer de maneira instintiva? Com um certo formalismo, a gente precisa de algumas questões formais para usar a língua num nível mais alto. Então, o que a gente aprende instintivo não é tão complexo assim, a gente tem uma certa capacidade, mas a gente precisa, a gente consegue evoluir um pouquinho disso com o ensino formal. Basicamente isso daqui. Isso tudo a gente aprende de maneira muito natural em uma série de questões. Como é que funciona o estudo da língua, né? As áreas da linguística? O primeiro estudo que a gente faz é morfologia. Então a gente vai... morfologia e fonema. A gente vai ver o que é um morfema, o que é uma inflexão, declinação, então é o menino, a menina, os meninos, as meninas. A gente em português a gente tem duas declinações. A gente tem declinação de gênero. Que G bonito, né? E a gente tem a declinação de número, tá? O latim tem a declinação de gênero, de número e de caso. Então, se eu vou entregar alguma coisa para o menino, quer dizer que o menino é um objeto direto. Então eu não falo menino, eu falo menini. Se o menino que vai entregar, então o menino é um sujeito. Então não é menino e não é menine, é meninum. Eu mudo a terminação, a declinação, dependendo do... Assim, nossa, que coisa... Não, a gente faz isso em português. Quando é objeto direto, você põe ali. Quando o objeto é indireto, você coloca a preposição. Ninguém tem dúvida. Eu vou entregar a bola para o menino. Ninguém fala, eu vou entregar o menino para a bola. Você coloca o para perto do menino, porque a bola está sendo entregue para alguém. Não faz sentido entregar um menino para a bola. Tá? Então, a gente, em vez de declinar o latim, a gente vai fazer a declinação. Em português, a gente vai colocar uma preposição. A gente vai modificar o sentido da palavra. Então, e isso a gente aprende no dia a dia. A gente também tem declinação, não agora no caso de substantivos, mas verbos, por exemplo. O verbo no presente, no passado e no futuro são diferentes. Então você tem um determinado verbo no presente é de um jeito, no passado de outro, no futuro é outro. É muito legal quando você tem filho e começa a fazer experiências nos próprios filhos, né? A gente, óbvio, a gente tá, experiências boas, a gente tá ensinando a nossa filha, tô ensinando a minha filha a falar. Então ela sabe que hoje ela come e ontem ela comeu. Né? Na verdade, ela chega e fala assim: o que você comeu ontem? Ontem eu comi banana. Ontem eu bebi água. E aí ela aprendeu que hoje eu como, ontem eu comi. Hoje eu bebo, ontem eu bebi. Hoje eu ando, ontem eu andi. É muito legal. Fala assim, não, eu andi. Hoje eu vou. Então ontem eu vi. Ela aprendeu a regra e quer usar a regra sempre. Mas isso já é uma evolução. É que agora ela não tá só decorando a palavra. Ela entendeu que existe uma regra e começa a usar a regra. Pessoal, isso é de um nível de complexidade fantástico. Você, sem alguém sentar pra você e falar, tá vendo essa letrinha no final da palavra? Você tira o ar, o er, o ir, o infinitivo, e aí você vai colocar
Hoje, no presente, você é o o. Andar, ando. Comer, como. Beber, bebo. Aí no passado, você coloca o i. Então eu bebi, eu comi. Eu andei. Tem uma ali que ela não pegou direito a regra. Quer dizer, é uma exceção da regra, né? Mas ela aprendeu a usar uma regra e todos vocês aprenderam a usar isso. A grande maioria sabe perfeitamente o que a gente está falando. Fonologia, né? O que são os fonemas? A, an, i, né? O que é uma sílaba? O que é uma acentuação? O que é tom? Ah, por que o chinês é tão difícil? A fala no chinês é tão difícil? Porque eles têm duas palavras que têm a mesma expressão, a vocálica, é o mesmo som vocálico, só que uma é aguda, a outra é grave. Então, se você falar bola, é uma bola. Se você falar bola mais agudo, é outra coisa. Então, os sons mudam a acento. Não é só o acento, mas é também a inflexão, né? No caso, o tom da palavra, o tom da sílaba. E aí, pra gente que não tá acostumado, aquilo é muito estranho. Mas acontece, a gente começa a perceber isso quando a gente começa a ver com línguas que têm menos ainda que a nossa. O espanhol não tem diferença entre o e o o. Para eles não têm a diferença. Então é muito engraçado. Tinha um colega que era espanhol e perguntava: repete aí, cair no poço, não posso. Aí ele, cair no poço, no poço. Ele não consegue ouvir o O, ele não consegue falar o O. Mas isso é o tipo de coisa que a gente aprende naturalmente, né? Depois disso, a gente aprende sim gramática natural. Passado, presente, futuro, plural, singular. Mesmo pessoas não alfabetizadas formalmente, em termos de escrita, sabem a diferença entre passado, presente e futuro, né? Sabe a diferença entre o gênero e o caso, se é o objeto direto ou se o objeto é indireto. É o que eu falei pra vocês, ninguém confunde vou dar um presente para meu pai. Ninguém aqui sabe, vai confundir, peraí, quem que é o presente? É o pai que vai ganhar o presente ou o presente que vai ganhar o pai? Né? E isso é natural, ou seja, você sabe a diferença entre objeto direto e indireto. O que acontece é que às vezes a gente não sabe o formalismo, a gente não consegue grafar isso. Mas a gente tem o rudimento, senão a gente não consegue se comunicar. Então, tudo isso aqui é mais ou menos natural. A gente desenvolve de certa maneira natural, principalmente na fala. Na escrita, a gente precisa de um estudo um pouco mais formal nesse sentido. Depois a gente passa para a sintaxe. Voz gramatical, é passivo ou é ativo? Se é passivo, alguém fez. Se é ativo, alguém sofreu a ação. Então, tem diferença eu falar que o sol queima a pele ou a pele é queimada pelo sol? Tem alguma diferença de significado? Sim, primeiro, se não tivesse, não tinha duas maneiras de falar. A diferença é de sentido, a diferença é da intenção que eu quero falar. Então, o sol queima a pele, eu tô falando que o sol causa isso. Se eu falar que a pele é queimada, a pele sofre a ação. Ah, mas isso aí não tá fazendo sentido, Rodrigo. Exemplo, eles fizeram um teste que é um teste gramatical com diferentes línguas, né? E a frase era: o vaso foi quebrado. Eles construíam a história. E aí, no meio da história, eles falaram que tava num museu, a pessoa entrou, esbarrou sem querer e o vaso foi quebrado. Depois de um tempo, eles pediam para perguntar o que a pessoa lembrava da história. Os falantes de língua latina, onde a gente utiliza muito frases sem sujeito, né? Ou voz passiva, as pessoas se lembravam do acidente. O vaso foi quebrado. O vaso, literalmente, o vaso foi quebrado. Em inglês, a gente precisa ter sujeito. Então a gente não pode ter frase sem sujeito. Por isso que você sai colocando it em tudo quanto é lugar.
It rains. Né? Isso chove. Por quê? Porque tem que ter um sujeito. Na hora que você coloca um sujeito, e aí não é tão comum em inglês a voz passiva, a gente usa muito mais voz ativa, a maneira de se falar é alguém quebrou o vaso. Então a pessoa se lembra muito mais de quem quebrou. Olha, fulano fez uma coisa errada. Ele se lembra mais dessa ideia do que da ideia de que houve um acidente. Então voz passiva e voz ativa traz um significado diferente. A voz passiva normalmente a gente vai entender como um acidente, uma coisa que às vezes foi sem querer, ou que não é responsabilidade de ninguém. Então, se você redige o mesmo texto, e isso tem implicação muito grande, por exemplo, em tribunal. O mesmo texto redigido em voz passiva dá a entender que as coisas aconteceram e não foi por querer. Se você rediz o mesmo texto em voz ativa, você traz uma carga de responsabilidade que às vezes a pessoa não quer. Então, gera um sentimento de. Mesmo que o fato seja o mesmo, o sentido é um pouco distinto. E aí, para a gente começar a fazer esse tipo de análise, dá para fazer isso sem treinamento formal? Dá, você vai gastar uma vida inteira. Por quê? Com o treinamento formal, ou seja, a escola que a gente fez, né? Lendo vários textos, discutindo o significado daqueles textos, lendo livros, entendendo a história, a gente começa a absorver casos, exemplos, e a gente começa a entender como é que esses caras são formados. Depois disso, a gente vai para a lexicografia. O que uma palavra é diferente de outra? Qual é o significado? Por que uma é levemente diferente? Ou por que tem sinônimo? A gente fala, o que é sinônimo? Não, é palavra que tem o mesmo significado. Não. O ser humano é o suprassumo da preguiça. Então, se duas palavras significam exatamente a mesma coisa, não tem por que duas palavras. Uma delas vai sumir, a gente vai ficar com uma só. Tem um episódio dos Simpsons que é muito legal, que o Apu, o Apu não. Esqueci, eu acho que é o Apu, é o dono do supermercado, o indiano. Ele monta uma banda de rock e fica famoso, e aí o Homer tá com o ciúme dele, no sofá, a Lisa, filha dele, vira pra ele e fala assim, você tá com ciúmes, né? You are envy. Aí ele fala, não, eu não tô com ciúmes, eu não tô com envy, eu tô com ciúmes, eu tô jealous. Ele fala, porque envy é quando você quer roubar alguma coisa da outra pessoa. E jealous é quando você quer. Quando você quer ter uma coisa parecida com o que a outra pessoa tem. Então, são sinônimos? São. Tanto que a gente traduz envy e jealous pra ciúmes, né? Na verdade, os dois, no contexto da frase, a gente traduziria pra inveja. Ele fala, não é isso. Tem uma diferenciação de significado. É engraçado que aí ela fala, olha pra cara do pai dela assim estranha, ela tira um dicionário, olha, nossa, você tá certo mesmo, né? A piada daí é a Lisa não saber a diferença e o Homer saber. Mas eu tenho significados distintos e isso é importante. Se eu não souber os diferentes significados, eu não consigo me comunicar com as pessoas, eu não consigo entender a sutileza daquilo ali. Depois a gente passa para semântica, e aqui é onde a coisa começa a ficar complicada. Que a gente não está mais preocupado com as palavras individualmente. As palavras, elas têm uma carga semântica, elas têm um certo significado. Esse significado pode mudar ao longo do tempo, né? As coisas mudam ao longo do tempo. Amar. 1150, comecinho da história de Portugal. Se você fala que você ama alguma coisa, você está disposto a morrer por aquilo. 1200, se você fala que você adora alguma coisa, quer dizer que aquilo é o ídolo da sua religião. Hoje em dia, a gente ama batata frita e adora Coca-Cola. Nossa, cara, adoro Coca-Cola. Fantástico. A carga semântica mudou, né? Então, a gente começou a usar tanto, eu amo, que o significado semântico diminuiu. Então, não basta a gente analisar a palavra por si só.
a gente também tem que entender um pouco da semântica, o significado, como aquilo se envolve, e a pragmática, que é a última coisa que eu comentei com vocês, o contexto e a época. Né? Então, assim, as frases mudam, o sentido das palavras mudam ao longo do tempo. Então, vamos lá para o nosso velho de guerra, né? Vamos pegar agora só o primeiro. A gente já sabe que o sujeito de tudo aqui tá aqui, né? Ó, o sujeito, eu, o sujeito da primeira frase dos Lusíadas é eu. Tá aqui o sujeito escondido, mas vamos fazer uma análise um pouco diferente. Só a primeira frase. As armas e os barões assinalados. Que armas? Que armas que ele tá falando? Machado, foice, rifle, AR-15. Que arma que ele tá falando aqui? Não, ele não tá falando de arma. Ele está usando uma metonímia, uma figura de linguagem, para ao invés de falar de arma, ele falar das guerras. Então o que ele tá falando? Eu vou contar a história das guerras. Mas em vez de falar as guerras e os barões assinalados, ele achou mais poético as armas e os barões assinalados. Dá uma cadência diferente na frase, uma sequência do texto. Então eu tenho que entender esse contexto, né? Que aqui eu não estou falando propriamente de arma, estou falando das guerras, de uma coisa um pouco maior. Ok, barões. O que é um barão? Hoje a gente trata barão como um cara rico, um cara de posses, alguém que é dono de alguma coisa. Nessa época não, barão era simplesmente um homem. Literalmente um homem. Tanto que a gente tem mais ou menos a mesma origem de barão e varão, né? Então assim, os barões são os homens, mas que homens? Os homens assinalados. O que é um homem assinalado? Vem num segundo contexto. A gente tá dentro do contexto de guerra. Então, os assinalados são aqueles homens que eu escrevi o nome deles. Estão assinalados, estão assinalados em algum lugar, em alguma lista. Para esse homem entrar numa lista, quer dizer que ele deve ter feito alguma coisa. Senão, ele não entraria nessa lista. Então, aqui os barões assinalados, ele está falando dos homens valorosos que fizeram feitos heróicos. Porque quem faz o feijão com arroz, você fez o feijão com arroz. Né? Para se destacar, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E normalmente isso envolve fazer atos heróicos. Então aqui os barões assinalados são os homens que lograram êxito, ou que não lograram êxito, mas fizeram atividades de um nível heróico muito grande. Então a gente está só na primeira frase, quer dizer, no primeiro verso, nós temos dois artigos, uma conjunção, dois substantivos e um adjetivo. E a gente perdeu 1 minuto e meio analisando o que cada um desses caras significam. Por quê? Porque eu necessito do contexto. E aí eu sei que esses barões, se eu só chamasse os barões assinalados, é uma coisa. Os barões assinalados, quando eu junto esse contexto com as armas no sentido de guerras, isso me traz um significado diferente. Então, a interpretação do texto envolve a gente fazer esse papel de detetive, sabe? De ir investigando e sabendo o significado, entendendo a relação entre eles. E é justamente essa camada de significado, de relação entre os termos, que nos dá essa flexibilidade de passar uma quantidade estúpida de informação com pouco texto. Se a gente não tivesse essa capacidade de inter-relação de essas diferentes camadas de análises, a gente não conseguiria colocar a informação de tudo que o ser humano conseguiu desenvolver em livro. Por quê? Porque a gente teria que explicar tanto detalhe, ou a gente teria que começar a explicar tanta regra, a gente teria que criar tantos casos diferentes de uso, que a linguagem começa a se tornar muito complicada. É só uma analogia que não é tão exata assim, mas a gente pode fazer a mesma análise do vocabulário e da escrita. Então, o vocabulário, via de regra, é igual para
quase qualquer cultura no mundo, porque todo mundo vivencia o mesmo mundo. Então todo mundo vê mais ou menos as mesmas coisas. Mas nós temos 27 letras para descrever o que a gente vê. Os chineses têm alguns milhões de símbolos, alguns milhares de símbolos. Porque eles seguiram um caminho onde cada ideia vai ter um símbolo. A gente foi para o outro lado. A gente seguiu para o caminho que cada, mais ou menos, som vai ter um símbolo. E aí, um conjunto de sons me representa uma ideia. A gente estruturou de maneira um pouco diferente. Quer dizer que o deles é muito mais difícil de aprender? Não, é porque é diferente do que a gente está acostumado. Tá? Um chinês nativo, ele bate o olho, ele sabe qual que é a ideia. A gente bate o olho e não sabe qual que é a ideia. Eu tenho que ler a palavra, decodificar, para depois reunir aquilo e comparar com a ideia que eu tenho armazenada na minha cabeça. Então são maneiras diferentes de apresentar. Se a linguagem fosse muito mais estruturada, a gente não conseguiria criar essas relações tão distintas. É só você ver a diferença com programação, que vocês também estão fazendo. Às vezes você fala, nossa, eu sei o que eu quero fazer, eu quero fazer isso, mas eu não sei como é que eu escrevo isso em linguagem C. Porque falta, mas como é que eu faço tal coisa? Porque a quantidade como é feita por um programador, por um compilador pegar aquilo, gerar o resultado em código binário, gerar um arquivo executável, a estrutura da linguagem ela é muito mais enxuta. Você precisa de estrutura de regras muito mais rígidas. Como as regras são muito mais rígidas, é mais difícil de eu conseguir fazer transmitir a mesma noção de conhecimento, tá? Tanto que quando a gente vai, por exemplo, de programação estruturada, que é o que vocês estão fazendo em linguagem C, e vai para programação orientada a objeto, que tem outras maneiras de se expressar, às vezes você constrói o mesmo código de maneira muito mais simples, muito mais resumida. Porque você tem mais maneira de se expressar. Só que se você tem mais maneira de se expressar, é uma linguagem mais complexa, né? E ultimamente a linguagem complexa é a linguagem que a gente fala. Então, por que a gente precisa aprender o português? São as próximas 2, 3 aulas, a gente vai bater um papo resumido para a gente entrar em metodologia científica. Por quê? A linguagem escrita ou falada é a fonte primária de armazenamento, transmissão e geração de conhecimento. Se eu não domino a linguagem escrita ou falada, se eu não domino a linguagem que eu estou usando para estudar, eu não consigo recuperar e armazenar informações. Tá? Eu não consigo transmitir informações e eu não consigo gerar informação, eu não consigo gerar conhecimento. Tá? A grande maioria da geração de conhecimento envolve a discussão, envolve a argumentação. Então, esses 3 pontos são críticos. Nesse primeiro momento, a gente está preocupado com armazenamento de conhecimento. Como é que eu guardo uma informação e como é que eu recupero uma informação? Aqui tem um exemplo, um segundo exemplo. Isso é a definição de transistor que a gente tem lá da Wikipedia. Tá claro para todo mundo? Transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. É composto de um material semicondutor com pelo menos 3 terminais para conexão a um circuito externo. Uma tensão ou corrente aplicada a um par de terminais do transistor controla a corrente através de outro par de terminais. Claríssimo? Então, vamos lá. Como é que um transistor funciona? Está explicado aqui. O que vocês fizeram, vocês leram o texto. Vai ser muito engraçado alguém pegar essa aula. Imaginem comigo, imagine a situação. Alguém, nossa, tem uma aula sobre processo de armazenamento de informação usando português, usando a linguagem. Deixa eu estudar, e de repente o cara vai falar de transistor. Ele deve estar completamente perdido agora, né? Mas nós que estamos estudando isso dentro da curso de engenharia faz mais sentido. O que acontece? Se eu tiver apenas essa definição, você consegue reconstruir um transistor? Deveria. Você deveria ser capaz de tentar a ideia dele e replanejar. É isso que é, por exemplo, as patentes, é isso que estão nos livros. Então a ideia
é que, lendo o texto, eu seja capaz de começar a entender os detalhes explícitos e subentendidos, e com isso eu começo a formular a minha ideia. Então, uma coisa é eu ler e decorar, a outra coisa é, sabendo o que está escrito, colocar isso para uso. Então, a gente pode começar a separar essa frase e começar a entender os detalhes. Ele é composto, aqui sujeito oculto, mas ele é composto do quê? De um material semicondutor, com pelo menos 3 terminais. Então ele é composto de material semicondutor. O que é um material semicondutor? Ou eu tenho esse conhecimento prévio, ou eu vou ter que pesquisar. Então não quer dizer que essa definição é suficiente para eu construir o transistor. Mas conhecendo todos os termos e os detalhes, deveria ser. Se eu sei o que é um material semicondutor, isso já me permite entender o funcionamento e como é que essa coisa está evoluindo. Tudo bem, eu vou fazer a conexão desse cara a um circuito externo. Quer dizer que eu tenho 3 terminais, pelo menos, para um circuito externo. Internamente, ele pode ter mais contatos, ele pode ter mais opções. Eu aplico uma tensão ocorrente em um par de transistor e controlo a corrente através de outro par. Espera aí. Ele tem pelo menos 3 terminais. Aí ele está falando aqui que precisa de um par para controlar e o outro par para ser controlado. Como é que um par de controle mais 2, um par de controlados vai dar 3 terminais? Você tem 2 fios de entrada. Você precisa ter. Você precisa. É isso que a definição está falando. Você precisa ter 2 fios de entrada, onde você vai aplicar uma tensão. Você precisa ter 2 fios de saída, onde você vai controlar o que está saindo. Mas ele está falando que esse cara pode ter só 3 terminais. Como é que isso funciona? Onde da definição que ele está falando que os terminais são exclusivos? Então eu posso ter 3 terminais. Eu uso esses 2 para aplicar a tensão e eu uso esses 2 para colocar minha carga. Não tem problema nenhum. Ah, então quer dizer que eu posso ter um dos terminais que é comum, a entrada e saída. Beleza. Então, lendo, e aí, primeira leitura que a gente fez foi simples. A segunda leitura, a gente começou a analisar o significado de cada uma das palavras. Depois, a gente começou a analisar a relação entre esses caras. Depois, a gente começou a realizar a relação entre duas frases distintas. Depois disso, a gente pode começar a analisar o contexto. Por quê? Um dispositivo semicondutor, na época da criação do transistor, é diferente, pode vir a ser, por exemplo, diferente do que a gente está chamando de semicondutor daqui 20, 30 anos. A gente tem que analisar o contexto, a gente tem que analisar a situação para a gente conseguir fazer essa leitura. Então, e talvez o mais importante a gente pensar assim, se eu conseguir entender um texto, se eu ler e entender um texto, eu consigo recriar praticamente tudo que a gente tem hoje de conhecimento científico no mundo. Olha lá, o que você quer fazer? O que já existe? É só pegar o manual do negócio, é só pegar o artigo científico de alguém que publicou e fazer. Vamos clonar, vamos sei lá, começar a clonar a ovelha? Pega o artigo lá de como o cara fez e faz. Tá tudo explicado lá. Ah, não, mas é porque eu não tenho os equipamentos que ele usou. Não tem problema. O equipamento que ele usou um dia foi pesquisa científica. Pega a pesquisa científica e fala como é que aquele cara criou aquele equipamento e repete. Né? Sumiu os clones. Né? Hoje em dia já não se fala mais muito disso. Talvez porque não tem a vantagem mercadológica, mas a gente tem a tecnologia. Né? Então, olhem essas questões. Eu consigo acessar qualquer coisa de conhecimento humano hoje. E a gente consegue, sabendo ler, entendendo o que o cara está falando,
conseguir trazer esse conhecimento para a gente. Então, por isso que o pessoal fala de leitura, o pessoal fala de livro. Isso é importantíssimo, é uma das ferramentas mais fantásticas que a gente tem para aprendizagem. E que nível que a gente está? Retomando os slides lá, a questão do nosso analfabetismo funcional. Olhando com um pouquinho mais de calma, né? Ele vai falar, então, que os funcionalmente alfabetizados, né, o INAF, ele fala, olha, essas 3 classes são alfabetizadas. A gente já falou que a gente não concorda muito com isso. Por quê? Proficiente do ensino médio. As pessoas que terminam o ensino médio têm 12% de proficientes. Quer dizer que nós temos 78% de não proficientes. O que o não proficiente faz? Então, aqui vamos dar um zoom. O não proficiente, ele não consegue interpretar tabelas e gráficos que envolvam mais de 2 variáveis. A linha reta tá linda. Né? Ele não consegue elaborar. Esquece esse maior complexidade. Isso aqui é viagem, tá? Ele não consegue elaborar. Porque olha os exemplos que ele dá de textos com maior complexidade. Ele não consegue elaborar uma mensagem, uma descrição, uma exposição ou uma argumentação com base em elementos de um texto. Tá tudo certo aí? Tá travando demais? O resto da turma tá tranquilo, mais ou menos? Deixa eu só checar aqui se eu não liguei nada errado. A princípio tá tudo certo. Só um pouquinho. Fechar esse cara. Esse cara. Vamos ver se resolve alguma coisa. 18 abas abertas no Google. Melhorou um pouquinho, do mesmo jeito? Tá ok? Mais ou menos. Vou testar mais uma última coisa. Talvez isso aqui resolva um pouquinho mais. Vamos lá. Então, se eu não estou no nível proficiente, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir pegar um texto, ler as informações desse texto e produzir uma argumentação. Imagina você, como engenheiro. Agora que eu tô vendo que vocês não estão enxergando a argumentação. Tá aqui. Vocês, como engenheiro, não terem a capacidade de pegar um texto, olhar o conteúdo daquele texto, ler as informações e conseguir falar se aquilo é bom ou não. Coisa simples do dia a dia. Preciso comprar um motor novo para colocar na esteira do equipamento. Aí você olha 2 manuais. Tem o manual desse motor, tem o manual desse motor. Você lê os 2 e fala, não sei qual que é melhor. Eu não consigo ler o texto, não consigo interpretar o que é melhor. Isso é o não proficiente. Então a gente precisaria estar no mínimo como proficiente. Isso quer dizer que 12% dos alunos que saem do ensino médio conseguiram fazer isso. 78% não tem condição. Se a gente olhar o que os não intermediários fazem, é pior ainda. Primeiro que nós temos aqui 42, 52, 54, 55%. Né? O que esses caras não fazem, né? Eles não conseguem resolver problemas envolvendo operações matemáticas complexas, cálculo de porcentagem e regra de 3. Complexo demais. Regra de 3 é muito complexo. Então, 55% dos alunos do ensino médio não sabem porcentagem, não sabem fazer regra de 3. É isso que o estudo 2018 está falando no Brasil. Aqui, ó, até colocar. No termo de linguagem, né? 55% não consegue relacionar regras, aqui ó, regras com casos particulares. Ou não consegue reconhecer o que é evidência e o que é argumento. E aí ele não consegue diferenciar isso de opinião ou de senso comum. Ele não sabe o que é evidência e o que é argumento e não sabe saber se aquelas evidências e argumentos geram ou não a moral da história ou se aquilo é só a opinião da pessoa que está escrevendo. Resumo: 55% das pessoas acham que o WhatsApp
é jornal. Não, mas eu recebi um GIF animado, né? E ainda tava escrito que foi sei lá, foi Einstein que disse, né? O Einstein que. Chegou lá um GIF falando que o Einstein que disse que o problema hoje das pessoas é que agora na internet ninguém lê livros. Foi o Einstein que disse isso. Isso é um problema gravíssimo, né? A pessoa não sabe interpretar, diferenciar isso. Falando de 55%. Agora vamos voltar. Mais grave ainda. 34% daqueles que têm curso superior chegam no nível de proficiente. A gente tá falando aqui menos 34, a gente tá falando de 60. Fiz conta errada. Aqui, pior ainda, aqui é 88, tá? 88. Aqui a gente tá falando de 66%. 66% da população que termina no Brasil curso superior não sabe diferenciar. Não, sabe diferenciar fato de opção. Fato de opinião. Não sabe elaborar uma argumentação. Você tem, então, dos engenheiros. 34% dos engenheiros não sabe ler um manual de folha de dados, 2 manuais, e comparar qual que é o melhor que o outro. Isso é triste. Então, isso é um problema grave. Por quê? Porque a maneira fundamental de transferência de conhecimento é através de linguagem. Se a gente não sai do analfabetismo funcional, é difícil a gente conseguir colocar isso. Como é que a gente pode tentar melhorar a nossa capacidade de leitura? Tentar sair um pouco desse analfabetismo funcional. Primeiro, aumentar a frequência de leitura. A Jussara comentou que tem um grupo de leitura de livros. Essa semana o pessoal está lendo Alto da Compadecida. Participem, peguem um contato com ela. Manda no WhatsApp, no chat para todo mundo agora. Pois não. Muito bem. Hora complementar. Tá. Então, só para o pessoal que ficou perdido, porque eu parei de falar como eu não gravo o áudio de vocês, né? A Jussara comentou que tem o grupo leitura, tá fechado as inscrições agora, que tá lotado. Sempre, quando abrir, ela avisa. Marquem um grupo de leitura seus. Tá? Montem um grupo. Um livro que vocês já leram, que vocês acham legal. Indica para os outros. Fala, ó, lê aí, depois vamos bater um papo, vamos conversar. Que é basicamente isso. Mas aumentem a frequência de leitura. Tá? No começo você vai ler algumas coisas que você não sabe, mas aí você vai pro item 2. Comecem a prestar um pouco mais atenção no sentido das frases. E não é aquela viagem de alguns professores de literatura que fala assim: o cara vai ser, não, hoje o céu tá azul. No texto, tá? Hoje o dia nasceu azul. Não, ele tá falando isso porque ele perdeu a esposa. E sabe que aquelas viagens de interpretação do texto? Não. Mas vão um pouco mais além. Qual que é a relação daquilo com o contexto? Por que ele tá falando daquele jeito? O que que tá relacionado, né? Então, comecem a prestar mais atenção. Por que ele usou essa palavra? Principalmente bons autores. Bons autores, eles escolhem a palavra correta que eles vão usar. Então, você tem uma lista de sinônimos, que a gente já conversou disso, mas eu tenho uma lista de palavras com significados um pouco diferentes. Ele usa corretamente. Não é que ele usa corretamente, ele escolhe aquela porque ele quer dar um sentido diferente. Então comece a prestar isso. Isso aumenta vocabulário, aumenta a maneira que a gente começa a relacionar. Eu já misturei as duas coisas, né? Mas aumentar a frequência de leitura é fundamental. Participar de grupos de leitura. Então, assim que abrir, ou montem outros grupos para entrar e participar. Contabiliza, a Jussara comentou, então só para sair na gravação, né? O grupo de leitura da Unifei contabiliza como a hora complementar. Então, tudo isso vocês precisam fazer. Agora eu me esqueci o número, mas eu acho que são 90 ou 90 e tantas horas complementares, sem ser extensão. Participem, vão lá, pega 60 alguma coisa, horas de extensão. Participe desses grupos, então já precisa fazer isso. Estudem técnicas de interpretação de texto. Vocês viram aquela sequência de análises que eu mostrei para você? Tudo aquilo são maneiras de interpretar. Você pode interpretar
gramaticalmente, quem é sujeito, quem é verbo, quem é predicado. Ou você pode ir mais a fundo. Por que que ele montou desse jeito? Qual que é a relação dessa frase com a próxima? Qual que é a relação semântica? Qual que é a carga semântica de tal palavra? Então, existem técnicas para a gente poder fazer esse tipo de interpretação, né? Busquem conteúdos mais complexos, né? Se você ficar lendo notícia de WhatsApp, você vai ter a capacidade de entender notícia de WhatsApp. O que já seria razoável, né? Mas a gente quer textos mais complexos. E aí é onde existe essa questão de realmente ler os clássicos da língua. Porque os clássicos de uma língua são a sua expressão mais alta em termos de texto, de qualidade de texto. Então, se eu consigo ler aquele texto, e aí a diferença. Uma coisa é a literatura por prazer. Não, eu gosto de ler esse tipo, essa estrutura. Eu comentei com vocês, eu gosto muito de ler a ficção de fantasia, Hobbit, Senhor dos Anéis, Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso é por literatura. Mas às vezes, vamos pegar um texto que é difícil de ler. Machado de Assis, Camões. Os textos são pesados, são densos. Por quê? Porque eu quero treinar a minha habilidade. Eu quero ver se eu tenho capacidade de entender a linguagem na sua maneira mais complexa de expressão. E é isso que a gente tenta fazer, principalmente no ensino médio, quando a gente coloca esse tipo de literatura. Não é você ler para você gostar do texto. Não, mas é para a gente treinar a nossa habilidade. Eu já comentei várias vezes a questão da comparação do aprendizado com a questão de esporte, né? Nenhum atleta, quer dizer, a grande maioria, os atletas não gostam de ir para academia. O cara gosta de jogar bola, o cara gosta de corrida, ele gosta de atletismo, ele gosta da competição. Mas ele precisa de gerar treinos, e às vezes treinos chatos que, não, agora a gente vai treinar só esse grupo muscular, esse tipo de exercício extremamente específico, porque tá faltando. Eu acho que isso vai. O professor de educação física ou o fisioterapeuta falam: isso aqui vai ser bom para você, porque vai melhorar tal capacidade. Então ele tem que fazer alguma coisa, pegar algum texto e se colocar a teste. Falar, será que eu tenho condição de ler isso? Será que eu tenho capacidade de entender isso que está colocando? Então é justamente nesse sentido. Por fim, última dica que o pessoal dá aqui pra gente no site é ampliar o vocabulário. Treinar e adquirir cada vez mais vocabulário. Não é porque na hora que você adquirir vocabulário, você vai aprender, vai melhorar a sua habilidade de leitura, mas que ao adquirir vocabulário, você começa a fazer relações entre termos. Porque você vai aprender vocabulário, você vai guardar, mesmo que não letra por letra, mas você vai guardar a definição da palavra. Então, por exemplo, defenestrar. Todo mundo sabe aqui o que é defenestrar? Tranquilinho? Palavra fácil? Defenestrar é um verbo que significa jogar alguma coisa da janela. Então você pode falar que fulano jogou uma cadeira pela janela. Ou você pode falar que fulano defenestrou a cadeira. Simples e conciso, mas na hora que você cria essa associação que defenestrar significa jogar a cadeira pela janela, ou jogar algo pela janela, você começou a criar, a guardar histórias, a guardar modos de relação entre as frases. Isso vai te ajudar no futuro. Se você precisar dessa palavra, vai ajudar de maneira óbvia, mas ele também vai te ajudar na capacidade de interpretação. Então, isso ajuda pra gente. Resumo, pra gente ir para a segunda parte rapidinho da disciplina, da aula de hoje. A linguagem é o meio essencial que nós temos para armazenar informação. Então eu preciso ter capacidade de interpretar. E essa interpretação é a interpretação mais básica, principalmente para textos científicos. Textos científicos são escritos com um nível de linguagem mais simples. Por quê? Porque eu não quero gerar dúvida no leitor. Eu não quero usar uma figura de linguagem. Eu quero ser o mais preciso possível. Então eles são muitas vezes um pouco mais chatos de ler, não mais difíceis, são mais fáceis, mas um pouquinho mais chatos de ler, porque são mais morosos. Mas eu preciso ter essa capacidade, pelo menos, de
ler informação, interpretar dados, procurar informação no meio do texto, saber o que é fato, o que o autor do artigo está me falando que aquilo aconteceu, e o que ele está falando que ele acha. E aí eu vou ponderar pelos fatos se o que ele acha é razoável ou não. Uma coisa é um prêmio Nobel de engenharia, de medicina chegar pra gente e falar assim, olha, vacina é bom ou vacina não serve. A outra coisa é a gente receber uma mensagem do WhatsApp falando, não, a vacina na verdade é a implementação de chip 5G da China. Do mesmo jeito é ignorante de pegar um cara que é prêmio Nobel em medicina e o cara virar pra gente e falar assim, não, eu acho que essa política pública de salário mínimo não deveria ser assim, deveria ser de outro jeito. Meu amigo, você é especialista em medicina, você gastou 60, 70 anos da sua vida aprimorando a sua arte e sendo o melhor na sua área de medicina. Quanto tempo você gastou pra falar pra ter noção de economia? Ah, não, mas o cara é muito inteligente. Tá, mas o argumento dele é o argumento de uma pessoa inteligente, não é um argumento de um especialista na área, que conhece os fatos. Então aquilo é uma opinião. Na melhor das hipóteses, ele tem uma boa opinião, mas ele não conhece os fatos para dar uma opinião naquele sentido. Então, a gente precisa ter essa capacidade de interpretar os textos para saber o que está acontecendo, extrair informação e poder tomar a decisão adequada. Tá joia? Muito obrigado a todos. Fechamos então a parte teórica de hoje. Obrigado e até semana que vem.